Figas, e o segundo tópico aqui, o que eu te pergunto? Controle de ritmo ou controle de frequência na fibrilação atrial? O que a gente tem agora de evidência na parte do R? Mudando aqui para a terceira letra já. Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Essa é sempre uma grande dúvida. Tem alguns casos que é mais claro que a gente precisaria tentar manter o paciente em ritmo sinusal. Então, falando de forma genérica, né? Se o cara tem uma disfunção ventricular esquerda, tem fração de ação reduzida, a tendência é que a gente siga mais para o lado de manutenção do ritmo, tente reverter. Ou se o cara já está tomando algum antiarrítmico e mesmo assim está muito sintomático, também a gente acaba tendendo mais a tentar reverter. Mas os estudos em geral não conseguiram mostrar redução de tantos desfechos com a ablação comparando com o antiarrítmico no cenário geral. Na SCFR é um pouco diferente, né? Temos o estudo Castle, que mostrou redução de morbidade, mortalidade, etc. Mas nos pacientes em geral, a gente conseguiu reduzir sintomas e reduzir qualidade de vida. Então, será que a gente não pode tentar uma estratégia de controle de frequência primeiro? Somente um paciente que acabou de chegar com FA? Isso a gente vai discutir, eu acho que melhor, né, em cada um dos fluxogramas aí. Perfeito. Então, ele sugere, então, o primeiro ponto, a gente rever qual que é a temporalidade, né? Se é um paciente que já estava com uma FA recentemente diagnosticada, paroxística, permanente, persistente, né? Definir isso, para aí você saber qual que é a melhor solução, né? Porque se ele já está definido como permanente, já está decidido que é controle de frequência, por exemplo, né? Nem vamos passar por isso daí. E aí, Figas, ele cita aqui 4 cenários que eu queria abordar com você de uma forma bem, assim, bola na rede aí. Cenário 1, ele põe aqui FA paroxística, né? Então, o primeiro passo aí, ele põe para a gente começar um controle de frequência para garantir uma frequência menor do que 110 batimentos por minuto, que é uma frequência de repouso aí, pelo menos mais tranquila, né? E aí, depois ele põe para a gente fazer isso, avaliar a fração de ejeção. E aí, o que ele dá de opções medicamentosas? Então, quando a gente vai pensar em controle de frequência, quando a gente está falando de controle de frequência só primeiro, a fração de ejeção faz toda a diferença, porque não é todo mundo que você vai poder utilizar algumas medicações, como verapamil, diltiazem, propafenona, etc. Se a fração de ejeção deu menor que 40%, aí a opção para controle de frequência é beta-bloqueador, e daí algum daqueles validados, né? Carvedilol, bisoprolol, o succinate metoprolol, ou digoxina. Então, essa seria a indicação classe 1 para controle de frequência no paciente com fração de ejeção menor ou igual a 40. Se ele não tem essa disfunção ventricular, não tem fração de ejeção reduzida, aí, além de beta-bloqueador e digoxina, aí você poderia considerar usar um bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico, usar diltiazem ou verapamil para te ajudar no controle de frequência também. Então, essa é a estratégia básica quando a gente está falando de controle de frequência, por enquanto. Né? E eventualmente até usar uma mildarona aí junto, né? Se precisar, é uma coisa que ele cita que a gente faz bastante, né? Que puta, já tô com uma dose boa de beta-bloqueador e tal, e um cara que já tem uma FA há muito tempo, deixa uma dose baixa aí de antiarrítmico que tem um efeito cronotrópico negativo, né? Sim, exatamente. Que a chance de reverter é mais baixa, daí, você vai ter que... você controlou a frequência do cara, a partir daí você vai ter que pensar qual que é o próximo passo. Você vai tentar manter só com isso mesmo, o cara ficou bem controlado, assintomático, etc. Ou você vai tentar controlar ritmo. Então, tentar reverter para ritmo sinusal. Daí, nesse cenário da FA paroxística, é o cenário que tem mais trabalhos, na verdade, com ablação, né? Então, daí aí entraria como indicação classe 1, ablação por catéter, mas daí tem uma letrinha ali em cima da ablação por catéter que, quando você vai ver lá na observação, é exatamente os pacientes do Castle, né? Os pacientes com fração de ejeção reduzida, que é quem mais se beneficia. Então, aí você não vai discutir. Manda ver a ablação de cara mesmo. Se não é isso, aí você pode tentar usar talvez uma terapia antiarrítmica. E aí, da mesma forma, você vai ter que escolher de acordo com a fração de ejeção. Então, você quer manter o cara no ritmo sinusal e o paciente tem uma fração de ejeção menor ou igual a 40, a droga de escolha é a mildarona. Se o cara tem uma fração de ejeção entre 41 e 49, ou tem doença coronariana, tem doença valvar, aí ele coloca a mildarona ou dronadirona, que a gente não tem disponível, e sotalol entraria com a classe 2B. E se o cara não tem nada de doença cardíaca, pelos efeitos colaterais da mildarona, etc., a tendência, o que a gente tem disponível aqui no Brasil, seria tentar propafenona, com indicação classe 1, ou sotalol, com indicação 2B. Aí a mildarona ficaria para uma terceira linha aí pelos efeitos colaterais, se a gente tem outras opções, né?
Perfeito. E aí, ele coloca essa sugestão de tipo, beleza, tentei antiarrítmico, não deu. Posso considerar uma ablação, né? Ou se, por exemplo, o paciente fez a ablação e ainda não teve um controle de ritmo adequado, você pode considerar uma nova ablação também. A gente tem diferentes tipos, a gente já tem podcast disso, né? Mas tem crioablação, tem ablação por radiofrequência, então tem diferenças aí. Teve até o estudo SHAM, né? Que saiu agora, que o Figas PVI, né? Que testou isso daí, mostrou que não é que não tem efeito placebo, né? O pessoal achava que esse benefício em melhorar de qualidade de vida ou melhorar de sintoma poderia ser por um efeito placebo só. Então, será que se você fingir que fez ablação e não fez nada, o cara ia melhorar sintoma também? E eles viram que não. Realmente, a ablação ajudou bem a diminuir carga de FA e melhorar sintomas. Então, tem algum efeito além de efeito placebo, não é só efeito placebo, não. Não, beleza. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que ele cita aqui é aquela FA primeira vez diagnosticada, né? Que também aqui acaba ficando aquela coisa, né? Então, faz o pathway lá, né? O caminho, a trilha do care, para tentar entender aquele paciente. E às vezes aquela FA é uma coisa meio aguda, né? Então, se tem uma opção, além de tudo que o Figuinha comentou, né? Avaliar a fração de injeção, beta-block, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, beleza. Mas depois disso, se é um paciente que ele persiste com FA, uma coisa que a gente pode fazer e considerar é talvez uma cardioversão para aquele paciente, se ele tiver uma FA que ela é persistente e sintomática, ou tem uma estratégia que é interessante, que ele chama de wait to see, então espera para ver, porque a gente teve, agora eu não vou lembrar se é é aquela ACWAS Race 7 lá, agora eu não lembrei o nome, como é que fala? É o Race 7 ACWAS, né? Eu só troquei a ordem, mas era isso. O ADC, que testou essa estratégia, né? Race 7. Sim. E aí ele acaba vendo porque a gente muitas vezes nessas FAs aí que são mais recentes, mais agudas, às vezes você deixar uma estratégia mais permissiva, mais tranquila, então, deixa só um beta-bloqueador, às vezes ele reverte para ritmo sinusal espontaneamente, a despeito da terapia que você está fazendo. Então dá para você acompanhar, assim, ele coloca como uma classe 2A, né? E todos os fluxogramas ele acaba comentando de estabilidade, né? O primeiro passo é sempre que tá instável é choque, né? Daí a gente nem precisa discutir porque já é claro. O cara chegou com o FA e tá instável, você não vai nem ficar pensando muito no assunto. A complicação mesmo é quando o cara tá estável, que você pode pensar em qual conduta vai tomar. Né? E aí ele cita agora o outro cenário, que é o paciente com FA persistente, né? E, na verdade, é aquele paciente que já tem mais de 7 dias, que já não reverteu, você já viu se a fração é reduzida ou não, já está com beta-block, já tentou fazer medidas, ele ainda assim continua sintomático ou ainda está com sintomas. A gente acaba podendo, por exemplo, reavaliar uma estratégia de controle de ritmo, ele coloca com uma decisão compartilhada. E aí a primeira estratégia que ele sugere é a cardioversão elétrica, né? Porque é um passo mais simples, né? A gente consegue fazer sem depender, por exemplo, de um laboratório de hemodinâmica para fazer uma ablação. E ele põe, né, obviamente, se tiver instável, né, como o Figas comentou, mas como parte de uma estratégia de controle de ritmo, ou se é um paciente que claramente vai se beneficiar de ter um ritmo sinusal. Ele coloca tudo como 2A também. Então é uma opção a mais que a gente pode ter. E é uma coisa que a gente vê na prática, no ambulatório da arritmia do INCOR, o professor Darrier e a equipe toda lá do ambulatório, que sugere, né? Puta, pelo menos uma vez na vida tenta deixar o cara em sinusal, né? Dá uma chance pra ele de ficar em sinusal. E é uma coisa que a gente sempre adotou, né? E é o que a diretriz sugere. É um cara que tá com uma FA que tá persistindo, tenta reverter uma vez aí, ver se rola, né? Eu adoto na minha vida também. Acho que pelo menos uma vez na vida, o cara merece tentar ficar em ritmo sinusal. É isso, acho que a gente já sabe que mortalidade, né, o AFIRM viu que não tinha diferença, mas a gente tem alguns desfechos de subgrupo, de melhora de sintoma, e óbvio, em algumas populações também vai se beneficiar mais, né, de uma estratégia de controle de ritmo, por exemplo, um paciente com FA e IC de fração de ejeção reduzida. E aí ele coloca aqui uma última, né, Figas, que é a FA permanente. Essa daqui, ele já tem uma solução mais agressiva, que aí eu queria que você comentasse aí, que essa daí a gente vê dificilmente, né?
Sim. Então, o FA permanente é aquele que você não está pensando mais em manter ritmo sinusal. Então, você tira essa opção da jogada aí, né? Ou porque você já tentou, tem ato grande, você não vai tentar manter ritmo sinusal. Daí o foco aí é controle de frequência. Então, controle de frequência é o esquema que a gente já comentou. Ação de menor 40, beta-block ou digoxina, ou associado, né? Podendo considerar também a aminoarona nesses casos, como o Zé comentou. Ações são acima de 40, daí você vai usar beta-block, digoxina, glutiazem, verapamil, algum desses, né? A frequência-alvo, a gente comentou já, é abaixo de 110, mas se o paciente continuar com muitos sintomas, você pode considerar deixar um pouco mais abaixo. Mas aqui o que ele acrescenta é, você está tentando usar antiarrítmico, associar o antiarrítmico e nada está resolvendo, você teria uma opção mais agressiva, que seria fazer uma ablação do NOAV, frita lá o NOAV, então induz um BAVT no cara e põe um ressincronizador. Então daí você tira o comando do átrio do coração do paciente. Então você bloqueia o paciente, né? Faz uma ablação no AV e coloca um ressincronizador, e daí você consegue controlar ele numa frequência mais baixa. É uma estratégia mais dramática, mas às vezes para paciente que está hospitalizando toda hora, está com muito sintoma, apesar de tudo que você já tentou de medicação, pode ser útil. Entra com uma indicação 2A, né? Eu até achei que até 2A achei até bastante. É uma coisa que a gente ouvia muito falar, tipo, bota um marca-passo unicameral, um VVI, faz a ablação do NOAV, mas obviamente que aí o cara vai ficar dependente e faz sentido você ressincronizá-lo, né? Mas isso aí é uma estratégia, assim, que a gente vai acabar deixando para pacientes que são muito sintomáticos, É o último recurso, né? Tá internando por IC direto. Então é isso.